noite a todos. Oficialmente estou retomando aqui a essência da iluminação. A gente, na semana passada, viu uma parte ainda do capítulo 6, mas nessa semana a gente está retomando a parte da semana passada, pois tivemos uma interrupção da sanga, né, por um problema de estrutura aqui elétrica. Então, a gente está no capítulo 6, na página 96, falando sobre a resposta apropriada. Como você pode ver nessa discussão sobre o Dharma, a vida na realidade aparente de Ishvara não é simples. É nessa realidade que estou buscando a felicidade. Dissemos que o Dharma universal e o Swadharma são intrínsecos, mas nem sempre estão disponíveis para influenciar muitas respostas. Quando não está claro como responder a uma situação, caímos no padrão do nosso condicionamento, que pode ser dármico, adármico ou uma combinação dos dois. Nosso condicionamento, nossos vasanas, vem do mundo à nossa volta. Minha vida é somente a maneira que meu condicionamento interage com o que acontece na realidade aparente, momento a momento. Se tenho a sorte de crescer numa sociedade orientada pelo Dharma, vou apreciar a forma que minha vida se encaixa no mundo ao meu redor e vou responder de acordo. Mas, se eu cresço numa sociedade orientada pelo desejo, meus desejos e medos irão basicamente determinar minha resposta. Normalmente, as situações nas quais eu me encontro irão exigir uma resposta que não está em harmonia com aquilo que eu quero. O que eu faço então? Vou contra o que a situação exige ou me ajusto? Lei do Karma, uma espiral de energia, uma roda espiral de energia. A mandala da existência de Ishvara é um peão girando de energia. A famosa palavra budista anicca, que é impermanente, é útil em alguns contextos, mas simplesmente não lhe faz justiça. Já apontamos para o fato que, por conta própria, ela não se move. Porém, iluminada pela pura consciência, ela brota para a vida. Esse movimento não pertence nem à pura consciência, nem ao campo dármico. Os movimentos que acontecem no campo, nada acontece fora do campo, são governados pela lei do karma. Karma significa apenas ação. Se alguma coisa se move ou se modifica, isso é karma. Uma folha caindo da árvore, por exemplo. O pensamento é karma. Uma sensação é karma. Se uma ação é iniciada por um vasana, em conjunto com o corpo sutil, em particular, essa ação terá um efeito, porque tudo está conectado com tudo. Não há nada especialmente difícil de entender sobre a lei do karma, exceto por uma coisa. Você nunca pode saber com certeza qual será o resultado de uma ação específica. Embora na dimensão material do campo dármico, os resultados sejam razoavelmente previsíveis. Se você aplica calor à água, ela ferverá quando atingir certa temperatura. Se você divide um átomo, irá causar uma reação conhecida. Então, até aqui, né, a gente falou sobre a resposta apropriada. A resposta apropriada nada mais é do que o próprio Dharma, né? Porque o Dharma é a ação correta, ou seja, é a forma que a gente escolhe atuar aqui, né, nessa realidade aparente. Então, conforme o campo se apresenta com os desafios, nós temos
o intelecto, né, a discriminação para eleger a ação, a resposta mais apropriada possível, de acordo com a nossa capacidade de discriminação, né? Então, o quão apropriada pode ser a minha resposta diante de um fato, de uma cena que se apresenta? Tão apropriada quanto a minha capacidade de discriminar, tá? Então, a resposta é essa. Quanto mais propriedade de discriminação a gente vai assimilando e desenvolvendo, mais apropriado tende a ser a nossa resposta, ou seja, a nossa ação ao campo. Okay? Embora nós não possamos controlar o resultado da ação, como está dito aqui, o que a gente consegue é eleger a ação que nos parece mais correta, de acordo com a nossa capacidade de discriminação novamente, né? Então, aqui é interessante, quando ele fala, né, que existem algumas, mesmo que você não tenha uma certeza do resultado, né, existem alguns fenômenos, existem algumas inferências que acontecem. Então, aqui ele fala sobre o conhecimento inferencial, né? Sobre, por exemplo, a aplicação de calor à água. Eu sei que se eu aplicar calor à água, se eu colocar água para o fogo, né, no fogo, eu vou colocá-la para ferver, né? Em algum momento ela vai ferver, porque eu já sei, eu tenho conhecimento inferencial de que a água em determinada temperatura ferve. Mesmo que eu nunca tenha feito esse experimento, né? Eu aprendo isso, inclusive, na minha formação escolar. Eu sei, né? Quando eu começo a aprender sobre graus Celsius, sobre calor, sobre temperatura, eu vou aprender sobre esses efeitos, né? Sobre os estados modificados da água. Então, mesmo que eu não faça, que eu nunca coloque uma água para ferver, eu consigo saber que ela ferve porque existe esse fenômeno que está corroborando, né? Está conectado com a ação. Da mesma maneira, a ação da divisão atômica, né? A gente sabe basicamente o que acontece quando a gente divide o átomo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se você escolhe as ações corretas, você não pode esperar um resultado específico. Por quê? Porque senão você estará sendo um fazedor de ação, né? Então, os fazedores de ação, eles fazem ações vinculando-se ao resultado, ou seja, criando já um roteiro do resultado e esperando um resultado específico. Qual é a desvantagem? A desvantagem é você criar um estado crescente e permanente de ansiedade, que é uma ilusão, né? Porque você vai ansiar o quê? Se nada disso aqui é real, né? É tudo uma realidade aparente. E que mesmo que se apresente em diferentes cenas, em diferentes categorias, em diferentes alegorias, não faz sentido você acreditar que você controla isso e que isso é real, né? Isso tudo é uma realidade aparente. Então, o que você pode de fato controlar? Eu acho que absolutamente nada, mas relativamente dá para você controlar a sua disciplina em trazer, em praticar o conhecimento do ser, né? Ou seja, em evoluir na ferramenta da discriminação, trazendo a energia da discriminação, a energia que propulsiona, né, esse fenômeno da discriminação, que é a energia sátua, que é estar satívico, né? Então, quanto mais satívicos nós estivermos diante de qualquer cenário que se apresenta, maior, né, na verdade, é a chance de que a gente eleja a ação correta, a melhor ação, né, para aquela resposta apropriada que o campo traz, né, e espera da gente, ok? Alguém quer comentar alguma coisa aqui?
Eu queria, até aproveitando esse gancho, eu, eu convidei vocês agora para comentar, mas eu me lembrei de uma questão que eu tenho observado, que a pergunta, logo na sequência da leitura, ela pode também ter um efeito colateral negativo nesse processo, porque a gente fala sobre a discriminação, né? O Shravana, que é aquela primeira fase de aprendizado. O Vedanta recomenda que durante o Shravana não haja o quê? Questionamento, né? Então, eu sinto até de convidar vocês para tentarem nessa sanga observarem, absorverem o máximo possível para construir uma ideia acerca de uma questão. E a gente deixa as questões para o final. Vocês topam a gente fazer desse formato? Porque eu sinto que pode ser mais produtivo para esse exercício do Shravana, tá? A gente conseguir não colocar filtro, colocar menos filtro possível aí na escuta para poder ir construindo o conhecimento, tá bom? Então, vamos combinar dessa maneira. Uns 20 minutinhos antes a gente entra para as perguntas, parte para as perguntas. Isso também é uma observação, o Mário até que trouxe, a respeito da estrutura de estudo da Glória, que hoje é a nossa professora, né? E então a gente tem seguido bastante esse formato, essa sugestão de estrutura da Glória, tá bom? Então, partindo aqui, página 97, item 25. Qual é a lei que governa as ações vindas do campo dármico e por que é uma fonte de frustração? A lei do karma é uma fonte de frustração porque traz resultados que nem sempre estão em harmonia com os resultados que eu quero. Bom, a frustração, tanto quanto a raiva, são produtos de uma energia, né, específica dentro daquelas três gunas, dos três gunas, né? E essa energia é rajas. Então, quando eu estou frustrado, quando eu estou envaidecido, com raiva, provavelmente eu coloquei uma energia rajásica sobre determinado aspecto, né? E o resultado não veio conforme eu gostaria, ok? Então, tudo isso, todas as sensações, os sentimentos, eles derivam dos gunas. Então, acho que é bacana a gente lembrar disso também. O karma em si tem valor neutro, é somente ação e seus resultados. Só tem significado quando o avaliamos. Podemos gostar, não gostar ou ser indiferente. Não existe karma para os animais, porque eles não avaliam as coisas que acontecem com eles, neles ou em volta deles. E somente na mente dos seres humanos a ação se torna karma. Então, lembrando, né? Só nós temos esse pedacinho de pseudo livre-arbítrio aí para questionar os nossos suladharmas, ok? O karma é significativo para nós, porque devido à ignorância da nossa natureza completa e ilimitada, queremos obter certas experiências que achamos que irá nos completar e evitamos aquelas que irão aumentar nossa sensação de isolamento. O karma serve para criar algo, se livrar de algo, limpar ou mudar algo, ou conseguir algo que não se tem. O problema, no entanto, fora o fato de que os objetos obtidos através do karma não fornecem felicidade duradoura, é que, como acabamos de mencionar, nunca sabemos quando e se vamos conseguir o que queremos. Se ter o que queremos é necessário para a nossa felicidade, estaremos sujeitos a um sofrimento considerável, pois existem muitos outros divas competindo pelas mesmas coisas e a oferta de coisas relativamente valiosas é sempre, é sempre limitada, né? Então,
Nosso desejo é ilimitado e a oferta é sempre limitada. A gente entra, então, nesse padrão de escassez, né? Quando a gente se deixa acreditar, se permite acreditar que a felicidade está fora, está em algum objeto. Maia cria os três corpos e ilude a pura consciência, fazendo-a pensar que é um indivíduo limitado. Na discussão a seguir, para todos os efeitos e propósitos, o corpo sutil é sinônimo de jiva, o indivíduo. Quando você não sabe que é a pura consciência, se imagina sendo o corpo sutil. Antes de irmos para o próximo tópico, precisamos analisar a natureza dos corpos causal e sutil e a relação entre eles para determinar seu impacto na investigação do ser. O corpo causal é um poder impessoal da pura consciência que cria, controla, regula e governa todas as forças, processos e ideias que constituem o que chamamos de realidade. Quando um objeto se apresenta para você, um evento, por exemplo, ele dispara em um instante uma reação automática e sem qualquer esforço no corpo causal. O corpo causal pensa, mas ele não pensa deliberadamente. Ele instantaneamente leva em conta a circunstância do mundo externo, somada aos sanskaras do indivíduo e provê ao corpo sutil com uma informação aparentemente lógica e definida, que irá determinar a resposta do corpo sutil. Dependendo da condição do corpo sutil, a informação é claramente compreendida e deliberada, sátua, instantaneamente colocada em prática sem pensar, rajas, ou ignorada, tamas. Então, gente, olha, lembrando, se a gente consegue se deparar com um desafio, né, no campo, e esse desafio, mesmo que aparentemente se apresente de uma forma complexa, com sátua, nós conseguimos ter uma informação compreendida e deliberada a respeito daquela cena, tá? Ou então, a gente pode reagir sem pensar. Então, isso é rajas que traz essa reação impensada, tá? Ou violenta, ou, enfim, simplesmente reatividade. Toda reatividade está conectada diretamente com rajas. E quando você ignora o objeto e simplesmente finge que ele não existe, você está sendo tamásico, porque você está trazendo uma ignorância para dentro de si a respeito da relevância daquele objeto que se apresenta, né? Porque o objeto, ele é só um elemento que está te trazendo a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento do seu ser, né? Através da resposta apropriada, do Dharma, da ação dármica, ok? Em quase todo mundo, o corpo sutil não está ciente de que o corpo causal está pensando por ele, programando a agir. Ele presume que o impulso que determinou suas ações se originou nele mesmo. Sem o corpo sutil saber, o corpo causal reúne muitos bits disparados de informação do passado e uma narrativa causal aparentemente credível que abrange sua identidade e determina como você vê o mundo. Olha que interessante a forma que ele coloca aqui nessa definição, né? Muitos bits disparados de informação do passado em uma narrativa causal. O que é uma narrativa causal? É um emaranhado, né, de informações que formam, que contam uma historinha para você sobre a causa daquela situação. Então, a sua mente produzindo, né, de uma forma muitas vezes inconsciente. Então, lembrando que o corpo causal é o inconsciente e ele que dispara lá do cérebro mais
primitivo, que é o mais escondidinho lá de trás, né? Que o cérebro é igual uma camada de cebola que vai se acumulando e evoluindo através dessas sobreposições, né? Então, o corpo causal, ele está manifestado no inconsciente, lá onde a gente não alcança mesmo dentro da nossa mente, ok? E aí ele fala, né, que abrange sua identidade e determina como você vê o mundo. Então, isso é mais uma evidência de que a realidade não existe. A realidade só existe para mim, né? Porque são essas construções, esses acúmulos de percepção, de experiência, que me trazem essa construção de conceitos sobre o mundo. Então, existe o mundo da Thaís, existe o mundo do Renan, existe o mundo do Cris, né? Que são elementos que foram se acumulando de uma maneira causal, dentro de uma narrativa credível, né? Como diz aqui, ou seja, eu acreditei nessa história que eu criei. Então, eu tendo a aplicar essa história que eu criei em todas as coisas que eu vivo. Essa é a minha lente. Então, eu visto a minha lente e passo a enxergar o mundo através dela. Okay? Por existirem muitas forças agindo sobre nós, que exigem respostas rápidas, o corpo causal também simplifica as coisas para o corpo sutil, reduzindo o complexo quadro da realidade em fórmulas gerenciáveis. Então, por exemplo, o inconsciente, ele cuida de todo o trabalho da resposta automática do corpo, né? Então, por exemplo, nós que passamos dos 30 anos, né? Imagino que quase todos, se não todos, nós estamos há 30 anos, todos os dias, abrindo os olhos de manhã, ao despertar, né? Alguém se lembra de alguma vez que teve que pensar para abrir o olho ao despertar? Se alguém se lembrar, tipo assim, será que o que eu tenho que fazer agora? Eu acordei, eu saí, eu voltei para o estado de vigília, né? Eu saí do estado de sono. O que eu tenho que fazer agora mesmo? Ah, abrir o olho. Acho que ninguém pensou sobre isso. Ninguém se lembra de algum dia que teve que raciocinar sobre isso, né? Só depois da sananga. Ai, ai, mas aí não vale, Cris. Aí é armação. Aí se lá. Então, o que a gente faz? A gente tem uma resposta automática, né? E por que a gente tem essa resposta automática? Porque isso é uma questão, isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência, para que a gente economize energia, tudo aquilo que a mente assimila como ação repetitiva, ela tende a validar como parte do sistema. E uma vez que é, acolhido, né, como parte do sistema integrado, passa a acontecer de uma maneira infinitamente mais automática, ou seja, cobrando menos do corpo, né? Então, da mesma maneira que a gente começa a, a fazer exercício físico, né? Então, primeiro dia a gente se dispõe a fazer uma corrida, primeiro dia a gente corre 1 quilômetro com a língua de fora, né? E logo, logo esse 1 quilômetro nem se vê passar, porque esse 1 quilômetro já fica assimilado para o nosso corpo, né? Depois de um tempo de condicionamento. E é a mesma maneira que acontece com o cérebro. O cérebro, ele é um grande músculo mental, sabe? Uma vez que você coloca ele nessas condições repetitivamente, ele tende a nem se dar mais conta de que ele está vivendo isso. E o responsável por isso é o corpo causal. Então, na semana passada, eu tinha usado uma analogia, vou repetir que eu acho bem bacana, que é a analogia daquele bule de café italiano, né? Quando eu estava contando para o pessoal uma história, que quando o professor Arlindo esteve por aqui, ele sentava lá comigo, batia uns papos satíricos na cozinha e ele só fazia café
na cafeteira italiana. E numa desses papos, eu comecei a olhar a cafeteira e fazer analogia, né, do que ele estava falando com a cafeteira, e depois eu elaborei essa analogia para guardar essa questão do corpo causal com o corpo sutil, né? Então, quem somos nós? Nós somos exatamente esse produto do corpo sutil a partir da experiência e dos estímulos do corpo causal. E se for fazer, então, uma analogia que traga com objetividade isso, nós somos como o bule mesmo, o bule italiano, do café italiano, onde a água, ela representa o, o corpo sutil, né? E o calor, quer seja o fogo ou, sei lá, uma indução elétrica, qualquer coisa que seja, esse calor, que é um elemento que está de fora, é o corpo causal, ou seja, ele não está em contato direto com a água, mas ele está estimulando esse fenômeno na água. Então, uma vez que ele estimula esse fenômeno, a água passa a entrar em ebulição e aí ela vai passar pela quantidade de sanskaras, que são cada grãozinho do pozinho de café, sabe? Então, os vasanas representam esses grãozinhos do pó de café, uma junção de vasanas desse universo, nessa coletânea de vasanas vira o samskara. Então, uma vez que se passa esse corpo sutil por esses samskaras, tem-se um resultado. Esse resultado é a nossa realidade aparente, é a forma que a gente se apresenta como indivíduo, né? Então, nós estamos o tempo todo sendo induzidos pelo corpo causal. Então, imagina um fogão de indução, né? Não sei se vocês já viram aquele que liga na tomada. É como se a cafeteira funcionasse a partir dessa indução. O fogo também é um sistema de indução, né? Ele induz ao calor. Então, essa analogia acho que é bem justa, ela explica bem a respeito desse fenômeno, né? Dessa diferenciação entre o corpo causal e o corpo sutil. Ok? Onde que eu parei, gente? Ele não é propenso à dúvida como o corpo sutil, o corpo causal, né? Ele simplifica. Ele seleciona indiscriminadamente informações de uma dada situação e gera uma resposta imediata. Ele tem uma queda pelo drama, de maneira que tende a exagerar as probabilidades de resultados extremos e improváveis. Você corta seu dedo com uma faca de cozinha e se pega pensando numa longa estadia no hospital ou talvez morte. Como já falamos, o corpo causal é um depósito para os vasanas, que aparecem no corpo sutil como gostos e aversões. Ele lê o que popularmente chamamos de vibrações, o conteúdo do corpo causal das outras pessoas, e gera uma reação imediata ao corpo sutil. Ele cegamente impele o corpo sutil a interagir com os outros com base nessa informação, o que geralmente provoca um sentimento de negação, já que ninguém gosta de informações não solicitadas ou desconhecidas sobre uma parte de si próprio e da qual se está completamente inconsciente. O corpo causal não se incomoda com falta de informação. Ele inventa sua narrativa com base na mais frágil evidência. Olha só que interessante. Então, o corpo causal, ele é o inconsciente, né? E ele traz um monte de coisa sem sentido. Por quê? Porque não passa pelo intelecto, não passa pelo processo discriminativo. Então, quanto mais nós trazemos automaticamente à tona esses estímulos do corpo causal, mais ignorantes nós estamos a respeito de nós mesmos e dos nossos padrões, né, do nosso conjunto de vasanas, do nosso sanskara. Então a gente está mais tamásico, a gente está mais sob o efeito de tamas, quando a gente se mantém ignorante do nosso ser. E, portanto, subordinados a esses estímulos do inconsciente ou do corpo causal.
ok? Ele tem pressa, portanto, as primeiras impressões são quase suficientes para ele. Ele é apaixonado pelas aparências. Ele instantaneamente elabora razões que invocam uma gama de emoções positivas e negativas. Aquela história que a pessoa cria uma realidade que é tão convincente que ela é capaz realmente de criar emoções a respeito de uma realidade que não existe. Ele é obstinado e super confiante e parece saber o que está acontecendo, independentemente da indefinição de uma dada situação. O corpo sutil é menos confiante devido à função da dúvida e normalmente irá permitir que as intuições dogmáticas e apressadas do corpo causal determinem suas reações. Então, normalmente, hein, gente? A gente não está falando de vedantinos aqui. Normalmente, a gente age por impulso. Porém, quando a gente tem a ferramenta do Vedanta, a gente tem a opção de agir diferente, ok? Vinte e sete. Por que o indivíduo não está no controle dos pensamentos e sentimentos que aparecem no corpo sutil? Resposta: porque eles são programados pelo corpo causal, sobre o qual não há controle consciente direto. Então, se você pensar, se eu te desafiar, qual vai ser seu próximo pensamento? Ninguém sabe qual é o próximo pensamento, né? Eu sei o que eu estou pensando agora o que vai vir, e às vezes vem uma coisa tão inesperada que não tem nada a ver com uma linha de raciocínio, de uma clareza, né? Portanto, a gente realmente não consegue saber que pensamento vem, né? Que nuvem vai aparecer no nosso céu, porque isso tudo já está determinado e quando aparece, o que nos resta é saber interagir ou agir com a resposta correta. Página 99, 28. Por que a natureza controladora do corpo causal normalmente cria um senso de baixa autoestima? Porque faz com que o corpo sutil se sinta desamparado, como se não estivesse em controle do seu destino. O corpo causal se parece com uma memória, no sentido em que ele recicla as experiências, mas ele não tem memória. Está incrivelmente presente e ciente, uma vez que ele é a eterna e sempre presente consciência universal em sua forma original. Por ser a fonte dos desejos e dos medos, ele faz com que o corpo sutil se precipite em suas conclusões. Presta atenção, hein, tem gente? Vão identificando esse fenômeno acontecendo aí no cotidiano com vocês, tá? Porque está acontecendo o tempo todo. Aqui ele está falando sobre um sistema, um mecanismo que é presente em todos nós, ok? Quando você deseja ou tem medo de algo, quer se livrar desse desconforto rapidamente e por isso está propenso a agir com base em informações incompletas. E o corpo causal é intuitivo. Enquanto a intuição é muito valorizada pelos tipos espirituais, é perigoso confiar nela, porque ela pode tanto estar errada como certa. O contrário, né? Tanto estar certa como errada. O corpo causal também estereotipa e cria protótipos. Os perfis são baseados na habilidade do corpo causal de reconhecer imediatamente padrões. Ele não está interessado em justiça e nos ideais nobres do corpo sutil. Ele causa tanta dor quanto prazer. Sua função básica, no que concerne os seres humanos, é prover o corpo sutil com um manual simples e acessível de sobrevivência,
enquanto ele tenta responder apropriadamente às complexas circunstâncias criadas por Ishvara. Uma outra função do corpo causal é administrar o karma individual. Muito das pesquisas modernas sobre a relação entre o corpo sutil e o corpo causal, que incidentalmente coincide com o conhecimento do Vedanta desse assunto, está resumido no livro brilhante de um escritor ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, intitulado Pensando Rápido e Devagar. O corpo causal, que ele chama de sistema, pensa rápido, e o corpo sutil, que ele chama de sistema 1, né, o corpo causal, e o corpo sutil, que ele chama de sistema 2, pensa devagar. Sobre o corpo causal, ele diz, ele monitora continuamente o que está acontecendo dentro e fora da mente, e continuamente gera análise dos vários aspectos da situação, sem uma intenção específica e com mínimo ou nenhum esforço. Então, gente, tudo aqui diz respeito ao quê? Ao inconsciente, né? Porque se a gente traz elementos de discriminação, já não é mais assim que acontece, né? A gente não age no impulso discriminando, não tem como. A gente pode ter uma resposta rápida, mas não impulsiva, né? E nem sem nenhum esforço, porque a discriminação, ela exige um esforço intelectual, tá? Então, é por isso que a gente fala que no Vedanta, a gente tem que se manter sempre vigilante. O que é vigilante? Dentro daquela historinha, vocês lembram aquela historinha da corda e da cobra? Aquela historinha é marcante aqui, né, na nossa jornada com a essência da iluminação. O que acontece naquela história? Por que o senhor que chega para deflagrar, né, a cobra, ele tem capacidade de perceber que é corda? Vocês lembram dessa história? Pode contar para mim. Por que ele tem capacidade de lembrar de ver que é cobra, que é corda, perdão? Se eu não me engano, é por causa que o viajante ele estava muito sedento por água, né? E o senhor, acho que ele já vivia ali no local, então ele não estava desesperado por beber. Só que ali no momento, ali na hora, ele teve o discernimento para parar e ver o que estava acontecendo e falar, não é uma cobra, é uma corda. Eu Não acho, sei, eu bem sinto isso. que alguém tem mais algum palpite da historinha? O viajante estava envolvido na situação, né? Então, estava projetando naquela situação aquilo que era a expectativa dele. E o senhor, ele estava de fora, olhando de forma discriminativa. Então, para ele, foi mais tranquilo. Eu também boto fé nessa sua versão. Mas tem um detalhe ainda que vocês não contaram. Tem um ponto especial que faz uma diferença nessa versão. Acho que eu vou contar para vocês, porque acho que ninguém está afim de contar, não. Bom, então, o ponto é que o senhor tinha nas mãos uma lamparina, né? Então, ele trazia a luz para deflagrar aquele objeto que parecia uma cobra, para que o viajante enxergasse a corda, né? O que é a luz nesse caso? A lamparina significa o que nessa analogia? O autoconhecimento. A lamparina significa o próprio Vedanta, que é uma metodologia de autoconhecimento. Então, sim, a lamparina significa o próprio Vedanta, mas ela também significa sattva, que é a capacidade de discriminar com sabedoria, tá? Então, voltando no ponto que eu estava dizendo, né, sobre a questão da vigilância, de se manter eternamente vigilante. O que significa? Se manter eternamente com a lamparina na mão.
né? Para que você não seja acometido pela ilusão causada pelo fenômeno do, como que chama aquela penumbra? Sumiu a palavra. Quando não está nem escuro nem claro. É lusco-fusco, se eu não me engano? Crepúsculo. 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 Lembrei, crepúsculo. Então, o crepúsculo é que traz essa ilusão de ótica, né? Então, através do crepúsculo que se projetam as sombras. As sombras do quê? Da ignorância. Então, quanto mais sombrio tiver, mais tamásico está, né? E aí, eu preciso trazer sáttva, trazer luz da sabedoria para deflagrar aquilo que parece sombrio, porque está apenas se escondendo por trás da minha ignorância, né? Então, o tempo inteiro isso está acontecendo. Quanto mais a gente tiver capacidade de identificar isso acontecendo, mais oportunidade a gente tem de tomar ação apropriada, ou seja, de sermos dármicos, ok? Então, é legal a gente lembrar sempre dessas analogias para fortalecer o conhecimento, né? Por que o corpo causal é necessário? Porque ele simplifica a imensa quantidade de dados que flui para o corpo sutil, através dos sentidos, tornando mais fácil responder à vida. Ou seja, colocando a gente mais em estado automático. Não temos escolha em relação à ação. A pura consciência ilumina o corpo causal e a vida acontece. A atividade é a assinatura da vida. Ishvara coloca os jivas em um campo dinâmico e sempre mutante. E se eles serão bem-sucedidos ou não, depende da adequação de suas ações e delas serem realizadas no momento certo. Por haver tanta coisa acontecendo, especialmente nos dias de hoje, com esse tremendo estresse produzido por uma população gananciosa e em contínua expansão, tentando sobreviver no planeta que parece estar encolhendo, estamos excessivamente ocupados para analisar cuidadosamente cada ação e produzir ações apropriadas e bem avaliadas. Ishvara desenhou o corpo causal para nos ajudar a simplificar as coisas, providenciando respostas aparentemente úteis ao problema da ação. Esse processo necessário de simplificação, essa redução de informação para dados aproximados e gerenciáveis, é chamado de heurística na psicologia. Embora seja difícil evitar que isso aconteça, mas deixar o corpo causal determinar seus gostos e aversões, humores, crenças e reações aos eventos extenua desfavoravelmente a investigação, porque investigar é uma ação deliberada. Então, é o que eu falei para vocês. Cada vez que vocês soltam, que a gente solta a lamparina, né, o feixe de luz, a gente volta a se subordinar ao corpo causal. A gente volta a agir por impulso, por ignorância, né? A gente volta a acreditar na narrativa que parece convincente do inconsciente, né? Que o corpo causal que produz para nos colocar no modo automático de reatividade. E isso é muito desfavorável ao processo de investigação, porque é simplesmente o contrário da investigação, ok?
Maya produz uma necessidade de dar sentido à vida, mas não há necessidade de sentido se você compreende a realidade como ela é. Sentido é uma compensação para a ignorância, mas a ignorância não precisa ser compensada, ela precisa ser conhecida pelo que é. O corpo causal é um órgão cujo objetivo é dar sentido. Ele nos faz ver o mundo mais arrumado, simples, previsível e coerente do que realmente é. Mas essa tendência entra em conflito com a verdade e promove excesso de confiança e um senso de invencibilidade no corpo sutil. 30. Qual é o lado negativo do mecanismo de simplificação do corpo causal? Ele pode promover um excesso de confiança, uma invencibilidade presunçosa, ingenuidade e fantasia, né? Que tudo isso diz respeito à ignorância, né? A gente não está conseguindo discriminar o suficiente, então a gente acaba ficando num mundo de fantasia. Que mundo é esse? O mundo da ignorância, né? É um mundo que não existe. O corpo sutil é lento, por ser aquela parte do ser que pode fazer comparações e cálculos deliberados, planejar, escolher e se ver objetivamente. Ele não é lento quando Rajas o domina. Nesse caso, ele responde tão rapidamente quanto o corpo causal. Olha que interessante, né? Então, o corpo causal é ligeiríssimo, mas se você bota uma pitada de tamas no corpo sutil, ele também chega lá, ele fica ali pau a pau, né? Na disputa da ação correta. Ele é lento demais e embotado para responder apropriadamente, quando é dominado por tamas. Então, quando o indivíduo está tamásico, ele tende a não tomar decisão nenhuma. Ele fica apenas observando, sem coragem de posicionamento. Mas quando o Sattva está presente, ele se comporta consciente e racionalmente. Ele imagina que está no comando de sua vida, mas como a vida não é fácil, ele se aceita e reforça os impulsos dominantes impostos a ele pelo corpo causal. Por que o corpo causal é inimigo da investigação do ser? Porque ele produz muitas opiniões preconceituosas, que são biases, que nublam a mente e dificultam a discriminação. O corpo causal é a fonte das nossas tendências e distorções. Por exemplo, uma das distorções mais comuns é chamada o efeito âncora. Em uma dada situação, ele faz com que o corpo sutil foque na primeira impressão, quando for tomar decisões, e avaliar tudo com referência a isso. Por exemplo, o preço inicial oferecido por um carro usado define o padrão para o resto das negociações. Portanto, preços menores do que o preço inicial parecem ser mais razoáveis, mesmo que eles ainda estejam mais altos do que o que realmente vale o carro. Olha que interessante isso, né? Se a gente age só pelo corpo causal, a gente não tem capacidade de discriminar sobre isso. Mas espera aí, deixa eu ver. Quanto que esse carro vale mesmo, né? É bem aquela síndrome das pessoas que são malucas por comprar roupa de liquidação, né? Que depois nunca usam, mas compra só porque está em liquidação. Sabe aquela sensação de reação. A pessoa chega com 5 blusas do mesmo modelo, com tons diferentes, né? Com cores parecidas, tons diferentes. 5. Mas por que você comprou? Ah, porque estava numa promoção imperdível. Que interessante, né? Isso é tudo matéria do corpo causal. O corpo causal fala, vai lá, compra, boba. Não pensa não, pensa não. Vai comprando porque aí você simplifica a vida, né? E tudo isso faz com que a gente haja de maneira não pensada, de maneira inapropriada, né? Adhármica, ok?
Se você vai a um satsang e vê um guru sentado no palco, rodeado por devotos que o adoram, você irá presumir que ele ou ela é sábio e iluminado, muito embora não haja evidência de tal sabedoria ou iluminação. Se você ler os livros do Guru, irá presumir que tudo o que ele diz é sábio. O efeito âncora torna o corpo sutil muito mais ingênuo e sugestionável do que ele deveria ser. A tendência do corpo causal de elaborar uma história para explicar a realidade é chamada de falácia da narrativa, né? Então, olha, aquela história, mas é uma narrativa coerente, é uma narrativa que faz sentido. Não, é uma falácia, é a falácia da narrativa. A mente foca nos eventos mais dramáticos e falha em considerar uma miríade de fatores desinteressantes que produziram um resultado particular. Por exemplo, aqueles que leram minha autobiografia vão imaginar que eu tive uma vida fabulosa, por causa dos vários eventos dramáticos e bizarros que aconteceram. Porém, 99% dela foi preenchida por eventos pouco interessantes. O corpo sutil é preguiçoso, porque aprender e compreender exige um esforço considerável. Então, ele prefere acreditar numa história plausível do que investigar as coisas como elas são. Então, quando o corpo sutil não discrimina e ele recebe o pacotão do corpo causal e não quer processar, ele está fazendo o quê? Ele está em modo automático, em modo de stand-by, ele quer econômico, né? Ele quer economizar energia. Acreditar sem investigar é perigoso. Outra tendência perniciosa é a chamada heurística da disponibilidade. Por exemplo, se você teve várias experiências ruins no amor, irá julgar a incerteza em uma situação atual de forma negativa, devido à facilidade em recuperar as experiências desconfortáveis da memória. Se você teve 3 ou 4 relacionamentos fracassados e você encontra um quinto parceiro em potencial, ficará extremamente desconfiado, mesmo que o próximo candidato a seu afeto seja um santo. Ou seja, a gente vai pegar as tendências do que a gente já viveu e vai projetar naquele objeto, naquele indivíduo, acreditando que ele vai reproduzir aquilo que já foi, de alguma maneira, trazido para você, né? Que já está disponível no seu campo, ok? Outra distorção é o efeito alavanca. Se você teve uma refeição não tão boa no seu restaurante favorito e decide não voltar mais, embora sem que você soubesse, a refeição ruim aconteceu no dia de folga do chefe titular. Em um filme, o herói veste uma camiseta com um pequeno Nike escrito e você nem nota, porque está absorvido pela trama. Na próxima vez que vai às compras, você compra um boné com o logo da Nike. Então aqui ele está falando do quê? Das mensagens subliminares, né? E como é simples do nosso intelecto não filtrar, não perceber essa invasão, porque isso é do corpo causal, tá? Então esse é o grosso que acaba passando pela peneira, porque o corpo sutil não quer ter o trabalho de filtrar, ele quer deixar tudo por conta do corpo causal. Outra distorção, uma distorção interessante é o efeito do contra-ataque. Quando ele atua, você irá aumentar a intensidade da sua crença, mesmo em face de uma razoável evidência em contrário. Em Wyoming, um fazendeiro cristão devoto encontrou um esqueleto de dinossauro em sua propriedade e a maioria dos membros da sua igreja interpretou isso como evidência do trabalho do diabo e assim intensificou suas crenças de que o mundo foi criado 5.000 anos atrás. É parecido com a tendência conservacionista, uma tendência para insuficientemente alterar a opinião de alguém.
quando uma nova tendência com credibilidade é apresentada. Ambas distorções são causadas por tamas. Então, todas as vezes que a gente quer encobrir uma realidade, que a gente quer esconder de nós mesmos uma verdade, nós estamos sendo tamásicos. Muitas vezes, tamas é referido ou referenciado a ações que tem a ver com preguiça, que tem a ver com letargia, ou a própria inação, né, a inércia. Mas tamas também é esse movimento, ele é principalmente esse movimento da ignorância, essa tentativa que a gente tende a ter a todo momento, de permanecer ignorante, gozando dos benefícios do corpo causal que não nos dá trabalho, é pura reação, né? Quem dá trabalho é o corpo sutil com o intelecto, ok? Tirar diferentes conclusões sobre a mesma informação, dependendo de como ou por quem tais informações são apresentadas, é uma distorção chamada de framing effect. A falta de empatia é a tendência de subestimar a influência ou a força dos sentimentos em si mesmo ou nos outros. Uma distorção de crença é a tendência de se ver menos tendencioso do que os outros. Uma tendência de confirmação é a tendência em buscar, interpretar, focar em e lembrar de informações de maneira a confirmar as pré-concepções da pessoa. Então, tudo isso é efeito de tamas, de distorção, de ignorância e de subordinação ao corpo causal. O corpo causal pode produzir associações incorretas. Você é uma pessoa limpa e organizada e sempre que entra no closet bagunçado de sua esposa, você tem um pensamento negativo sobre ela. Você interpreta a desordem como uma falha de caráter, mesmo sabendo que ela tem uma personalidade encantadora e não vê bagunça ali. Então, é aquela tendência que a gente tem de personificar as coisas, né? E de trazer a personalidade mesmo. E questionar a personalidade da pessoa a partir de uma atitude, né? Que não representa a pessoa na completude. Ali, você a critica quando ela deixa as chaves momentaneamente sobre a mesa, quando ela volta para pegar algo em seu quarto antes de sair para trabalhar. Ainda assim, não há qualquer ligação entre as chaves e o caráter dela, né? Então, o que é o fato de uma pessoa deixar, abandonar, esquecer de um objeto no meio do caminho? É um vassana. O vassana representa uma pequena, ínfima parte de um sanskara que vai determinar um conjunto de comportamentos. Ainda assim, esses comportamentos, eles não são capazes de definir o meu caráter. Eles só fazem parte de um mecanismo do qual eu estou submetida. Ok? Você está descendo a rua e passa por um conhecido com a cara amarrada, profundamente absorto em seus pensamentos, e ele não o vê. Você associa a cara amarrada com o que ele sente por você, mas a cara amarrada estava relacionada com seus pensamentos sobre uma briga que ele acabou de ter com seu chefe. Como resultado, seu próximo encontro com ele será tenso e desconfortável. Então, isso diz respeito à nossa capacidade de projetar coisas que não existem a partir de sentimentos e reações que só existem dentro de nós, né? Então, com isso, novamente a gente pode dizer o quê? Que não existe realidade. Só existe a realidade que a gente escolhe criar dentro de nós. Por causa de sua necessidade de coerência, o corpo causal vê ligações causais onde elas não existem. Ou seja, aquela velha história da caraminhola na cabeça, né? Que o povo antigo fala.
Tá com minhoca na cabeça, cara é minholas na cabeça, tá criando coisa que não existe, tá querendo enxergar pelo em ovo. É sobre isso. Na noite anterior, você discutiu com a sua mulher. No dia seguinte, ela queima as torradas no café da manhã. As torradas queimaram porque ela foi atender o telefone. Você ficou com raiva e criou a história de que elas queimou porque não a ama. Não há, de fato, conexão entre as torradas e a raiva ou o amor. Se existisse, torradas queimadas iriam causar raiva em qualquer pessoa. A raiva estava em você e, por causa de experiências passadas, as torradas queimadas propiciaram a oportunidade de extravasá-la. Então, o que aconteceu ali, no caso da torrada? O desejo por saborear as torradas no ponto correto não foi atendido. Então, esse desejo não atendido se manifesta em forma de frustração ou de raiva, dependendo de qual é a nossa tendência dos gunas, né? Da energia, que energia está em predominância dentro de nós. Qual das três energias predomina, ok? Então, se eu fico angustiada, amargurada, triste porque a torrada queimou, eu estou sob o domínio de tamas. E se eu fico envaidecida, raivosa, querendo tirar satisfação, pessoalizando, eu estou sob o domínio de rajas. Sem descrever em detalhes, aqui seguem algumas funções adicionais do corpo causal, retiradas da pesquisa de Kahneman. Ele, o corpo causal, liga uma sensação de cognição fácil a ilusões de verdade, sentimentos agradáveis de vigilância reduzida, negligência e a ambiguidade. Negligencia a ambiguidade e suprime a dúvida. Tem a tendência a acreditar e confirmar. Então, isso é tamas. Toda vez que eu acredito numa história e confirmo uma história que não é verdadeira, estou sendo tamásico. Exagera a consistência emocional. Isso é rajas, né? Aqueles chiliques grandes. A criança tem muito isso. A criança rajada se joga no corredor do shopping e fica chiliquenta, né? Isso é rajas. Foca nas evidências existentes e ignora as evidências ausentes. Isso é tamas também. Eu não quero saber se você é diferente no dia a dia. Olha a torrada que você queimou, onde já se viu, que tipo de mulher você é, porque você queimou a torrada. Né? Então, isso é tamas, é pura ignorância. Pensa mais do que o necessário. Isso é rajas. Substitui perguntas mais fáceis por outras mais difíceis. Isso é tamas, ou seja, quanto mais complicado a gente quer fazer as coisas, mais tamásico a gente tende a ser, porque a gente está se escondendo do resultado das coisas, né? Procurando complicar, dificultar para não chegar lá, tá? Supervaloriza baixas probabilidades. Ou seja, tamas porque isso tem a ver com medo, né? Então, qual é a probabilidade de eu sair daqui em 5 minutos, um ladrão entrar na minha casa e levar o que eu mais gosto da vida? É muito baixo. Mas, se eu estou ignorante, sendo operado pelo corpo causal de uma maneira mais contundente, eu posso pensar em uma coisa assim, porque eu vou estar sendo refém do medo, que é o que tamas traz. Okay? Responde mais fortemente às perdas do que aos ganhos. Isso é tamas também. Não tem visão global, enquadra os problemas isolando-os uns dos outros. Isso é tamas. Ou seja, não consegue fazer conexão. Ah, esse problema aqui também tem a ver com aquele lá, então vou resolver, vou matar 2 coelhos, né? Não pode falar essa frase que é meio violenta, né? Rinça, não dá para matar 2 coelhos. Então, eu vou tirar 2 coelhos da toca com uma cajadada só, né? Isso é pensamento sistêmico. Então, quando você está sob tamas, você não consegue ter pensamento sistêmico, você não consegue relacionar uma coisa com a outra. Tem propensão a exagerar, que é rajas,
a consistência e a coerência do que está experienciando, né? Então, quem está sob domínio de rajas distorce completamente o que está experienciando, porque age por impulso e cria a sua própria realidade ali, de acordo com as suas projeções. Tem propensão a exagerar, ignora a indeterminação dos resultados das ações, ou seja, ignora riscos, né? Isso é tamas. Tudo que é ignorância é tamas, ok? Vê padrões onde eles não existem, isso é rajas. Estereotipa e pensa em categorias. A Wikipedia lista 90 tomadas de decisões, crenças e tendências comportamentais, 26 tendências sociais e 47 erros de memória e tendências. Como você pode ver claramente, os obstáculos para o sucesso da investigação são muitos e são frequentes e acontecem aqui a todo momento, no eterno presente. Finalmente, para encorajar com relação à investigação do ser, existe uma pequena boa notícia. O corpo causal pode ser reprogramado pelo sistema 2, olha que legal. Ou, para usar a frase de Kahneman, reconfigurar o sistema 1 com precisão. Os métodos do Vedanta para reconfigurar o corpo causal começam no capítulo 8. Tá chegando, hein, gente? Vale a pena, mas um pouquinho a gente chega lá. O que pode ser feito para remover as distorções do corpo causal? A resposta é reprogramar o corpo sutil. Você pode ver por que precisamos incluir a discussão do corpo causal quando falamos de visão discriminativa, separando a verdade das aparências. A investigação do ser é uma função intencional e criteriosa do corpo sutil. A essência da investigação é manter uma vigilância constante em face do assustador ataque das inclinações e tendências que jorram do corpo causal. Quando você fica ciente de uma tendência em particular, você está no rumo certo para neutralizá-la. Só quando a gente consegue ter ciência, né? Só quando a gente consegue se ver acerca dos nossos próprios vasanas, é que a gente começa a ter uma condição de caminhar da maneira mais satívica, da maneira mais discriminativa, ou seja, tomando a ação correta e da maneira mais dhármica, portanto, tá? Mas a investigação do ser é lutar contra essas tendências com a lógica dos ensinamentos, até que o corpo sutil não mais projete e negue, ou pelo menos até você estar consciente dessas influências na sua mente e não agir mais por reflexo a elas. O propósito dessa investigação é converter o corpo sutil em um instrumento pensante e racional, e não impulsivo e emocional. Distorções são não examinadas, produzem dissonâncias cognitivas, ou seja, sofrimento. Toda vez que eu não consigo pensar, raciocinar, eu sofro, porque isso não é da minha natureza. A minha natureza é outra, né? Discriminativa. Então, quando eu me furto a discriminar, a pensar, eu estou me furtando de ser eu mesmo, de utilizar a plenitude dos meus sentidos, das minhas tecnologias para investigar a respeito do meu verdadeiro ser, ok? Então, dessa maneira, página 103, nós terminamos a leitura do capítulo 6, completamos a leitura do capítulo 6, tá? E aí eu abro nesse momento para as perguntas. Será que alguém tem pergunta? Hora do bastão falante. Então vamos lá, Edan. Você abre. Bastão aí. Ai, uma coisa que eu tinha pensado agora, da última semana para cá, eu fiquei pensando sobre do momento do sono. Quando a gente está fora do estado de vigília, a gente tem os dois corpos, o corpo sutil e o corpo causal agindo, ou só o corpo causal? Até o momento do sono REM,
que é o sono que vem depois de 2 horas de sono contínuo, a gente tem o corpo sutil ainda mais perceptível, tá? Mas em estado de sono profundo, é só o corpo causal que opera, porque até mesmo o corpo sutil se perde de vista o corpo sutil. Então, por exemplo, pode notar que geralmente nós temos sonhos mais ou menos próximo do horário de acordar, né? O que significa isso? Significa que nós não estamos naquele padrão profundo, porque no padrão profundo do sono REM, a gente não acessa mais o intelecto não acessa mais as lembranças do sonho, porque o sonho acontece no corpo sutil, tá? Então, é isso aí. Durante o sono, corpo sutil e corpo causal operam, mas chega um momento que você não alcança mais a operação do corpo sutil, aí você fica no puro inconsciente. Então, quando eu acesso eu lembro de algum sonho, quer dizer que ele passou pelo filtro também do corpo sutil, porque esse já estava num momento não tão profundo. Então, ele passou por um pouquinho do filtro do intelecto. Isso. Se você se recorda, é porque ainda já estava com o corpo sutil bem ativado e o corpo denso também, de alguma maneira, estava sendo capacitado a guardar aquela memória. Uhum. Entendi. Nossa, que interessante, porque acho que foi bem marcante para mim, porque eu sonhei que meu avô estava me chamando, mas faz 4 anos que ele faleceu, né? E era Ah, muito clara a voz dele. E eu respondi oi, assim, perguntando, e eu acordei com o meu oi falando. Falei, aham, que estranho, né? Mas acho que ficou claro, assim, brigadão, pai. imagina. Alguém mais quer trazer alguma dúvida? Algum conhecimento que acessou aí durante o contato com a leitura? Thaís, uma coisa que não ficou muito clara, né, para mim, é quando você estava falando sobre tamas, sobre as energias, né, tamas, rajas, né, Aham, e na forma como a gente atribui, eu anotei aqui meio rápido, mas quando a gente atribui o processo de aprendizado, né? Então, deixa eu ver se eu consigo formular isso de uma forma clara para mim, né? Quando eu estou experienciando meu corpo causal, né? Estou experienciando algo, mas eu rejeito aquele ensinamento, aquele processo. Você falou que eu estou em tamas, sim. né? Uhum. Só que se eu estou projetando a minha realidade, o referencial de ser uma energia de tamas é baseado em qual critério? Porque eu posso estar aprendendo numa velocidade diferente da sua, ou acolhendo aquele conhecimento num referencial diferente do seu, né? Então, nesse caso a gente relaciona com tamas, simplesmente porque tamas é a representação da ignorância. Então, quando eu estou rejeitando o conhecimento de algo, eu estou trazendo tamas para encobrir aquela realidade e para me permitir permanecer ignorante acerca daquela realidade. Entendeu? Então, é só sobre isso. Então, tudo bem, eu estou no meu ritmo, eu quero ir em slow motion nesse processo. Então, o que você está indo? De forma tamásica, você está se desenvolvendo tamasicamente dentro da sua jornada, né? Mas eu não quero aprender tudo rápido, eu não quero projetar, eu não quero acelerar. Tudo bem, mas isso não desmonta, né, o fato de que isso é tamas. Então, todos nós trazemos as 3 energias. Tamas é descanso, é tranquilidade, é letargia, é inação, né? Que tem, como tudo, o seu lado positivo, Positivo. tá? Agora, quando a gente fala de
tamas na questão do intelecto, automaticamente a gente está trazendo tamas em forma de ignorâncias, em forma de véu da ignorância. É interessante porque, pegando a carona na sua explicação, a gente tem que realmente estar discriminando, porque não existe um referencial, existe aquilo que é para mim, Exatamente. né? E é muito sutil, Verdade. porque eu posso começar a vender, não, o fulano é tamásico, o ciclano é rajásico, e na verdade nada mais é também do que a minha própria percepção. Por isso que eu lembro, acho que numa sanga você falando que o Vedanta, ele é tão silencioso, né? A gente falou sobre isso, porque é um processo de autoconhecimento e me posicionar, e não Exatamente. simplesmente sutilmente projetar no outro aquilo que é para mim tamásico e tudo mais. Então, por isso que eu fiquei confuso aqui um pouquinho, mas Sim. já. Então, esse lance de você falar, geralmente quem fala muito que o outro é tamásico, ou é tão tamásico quanto ele, mas disfarçado de rajas, né? Ou seja, é ignorante a respeito do outro ser, mas se guarda ou se defende com raja, fala, eu sou muito mais rajásico, e valorizando essa energia, né? Ou então é tamásico mesmo, não, é rajásico mesmo e criou uma aversão daquilo que é o contrário, né? Então, esses dois comportamentos são comportamentos também de tamas, porque são comportamentos ignorantes. Quando eu classifico ou qualifico o outro a partir da energia predominante que está ali, né? Eu estou sendo ignorante a respeito daquele ser, né? Porque o outro não é aquela energia, definitivamente. E aí eu também estou sendo tamásico nessa ação. Independente da forma que eu traga essa ação, né? Eu posso trazer com rajas, eu posso trazer com veemência, com projeção, com raiva. Ainda assim, eu estou sendo ignorante também. Eu estou trazendo tamas também, porque eu não estou conseguindo perceber que o outro não é só aquele saco de vassas. Ele é o ser, na verdade, né? Então, o Rajas também, Raja não, Tamas é isso, eu não querer acreditar em determinada coisa, né? Eu não querer tomar uma decisão a partir de determinada realidade que me é apresentada, isso tudo é Tamas. Procrastinação é Tamas puro. Quem mais? Todo mundo entendeu tudo, gente, desse finalzinho? Coisa boa, né? Então, lembrando só o resuminho, né? A resposta apropriada, a resposta correta, aquilo que faz com que eu tenha uma boa jornada aqui nessa experiência do mundo dos objetos, se chama Dharma. Dharma só é possível com discriminação, quando eu encontro uma predominância de sattva, essa discriminação fica muito simples, porém, quando eu estou sob o efeito direto de tamas ou rajas, fica muito complicado, ok? Então, nós merecemos olhar para o caminho do meio, para o caminho da sabedoria, para conseguir identificar a todo momento esses objetos se movimentando, apreciar o movimento e saber diferenciar aquilo que é real do que não é real, né? E saber tomar as decisões a partir disso das ações aqui da Terra, tá? Então, eis aqui a grande pegadinha, né? Sobre a bela inteligente ignorância, capítulo 6. Essa pegadinha é estar sob o domínio de rajas ou de tamas, sempre nas pontas dessa gangorra, né? Ou faz equilibrar de alguma maneira. Então, estar sob predomínio de rajas e de tamas é estar numa gangorra solitário. Vai estar sempre
parado sem encontrar um movimento, uma fluidez, porque é antagônico, né? É uma ponta de um lado, outra ponta, é a dualidade em manifestação. Então, quando você encontra Sattva, você consegue quebrar esse padrão, né, da dualidade e do apego e da aversão. Conta, Gabi, pra gente. Qual a sua dúvida? Eu queria fazer uma pergunta, porque nesse último ritual que eu participei, teve um momento que foi muito assim engraçado, que eu falei, nossa, acho que eu tô ficando maluca, porque formou como se fosse uma imagem de um gráfico na minha cabeça, onde embaixo era o eu, Gabi, aqui nesse mundo, e em cima o desprendimento total, e tinha uma linha ligando esses dois. Era o gráfico mesmo, esses dois quadrados, digamos assim, e aí vinha uma voz me falando, o Vedanta é essa linha. Aí eu ficava, nossa, que está acontecendo aqui na minha cabeça? Porque eu fiquei super confusa. Mas vendo essa questão do caminho do meio, seria, ao mesmo tempo, você discriminar e saber ignorar aquilo que a gente tem prendimento, digamos assim, de comportamentos que a gente sempre teve? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Quando você olha para a parte de cima, né, dentro da estrutura vedantina, essa parte de cima, que é uma parte que a gente não alcança, que é o imanifesto, essa chamada de Satya, né? E aqui, que é o manifesto, é chamado de Mithya. Então, para que a gente seja nutrido, para que a nossa alma seja nutrida, quando a gente busca a fonte do conhecimento, nós estamos buscando Satya. E essa conexão com Satya, ela só é possível através dessa linha de conexão, né? Dessas antenas que se formam, são antenas cósmicas, que vem uma nutrição, né, de energia, de tecnologia, para que a gente consiga fazer a jornada aqui, completar a jornada, né? Então, sim, tem tudo a ver essa miração com a forma que o Vedanta se apresenta, porque ele é realmente uma linha, é um conhecimento revelado, uma metodologia eficaz de autoconhecimento, de busca, né? E simples, que conduz, né? Conduz céu e terra, seria uma forma cristã de contar, né? Essa história, conecta o céu com a terra, algo parecido com isso. Mas nesse caso aqui, conecta Satya com Mithya. Tá bom? Ok. Gratidão, Gabi. Mais alguém? Eu quero falar, tá? Eu quero tirar uma dúvida, na verdade, e ver se eu tô fazendo o Vedanta certo. Conta. A dúvida, na verdade, se é normal, nessa altura do processo, só começar, não começar, mas tá muito claro para mim, assim, sabe? Tudo no dia a dia, nas coisas mínimas e macros, assim, o que é Vedanta, essa discriminação, na verdade, sabe? Então, desde lidar com as coisas internas, quanto com as coisas externas, assim. É normal isso só começar a fazer sentido nessa altura do processo? Super, super. Então tô fazendo certo. Inclusive, assim, como a gente falou que a partir do capítulo 6 a gente ia começar a perceber esses elementos mais cotidianos, não é mais do que normal, já é esperado que se veja com clareza a partir dessa fase do game. Tá? Então, quando eu falei para vocês, prestem atenção, porque o capítulo 6 é um divisor de águas. Eu digo isso com conhecimento, com base nos estudos que a gente já fez, né? Os regressos. A gente tem pessoas que estão aqui de novo, que regressaram, que estão de novo passeando aqui pelo capítulo 6, que lembram
No 6 é o capítulo do clique, né? Quando você vê e fala, meu Deus, é sério que isso existe mesmo, que é real, né? Geralmente esse é o capítulo que mais traz clareza sobre isso mesmo. Tá. Muito mais discriminativo depois do capítulo 6, porque você consegue identificar muito mais no campo, ou seja, fazer a contemplação, né? Que é a etapa de mânana, porque não basta só a gente sentar e ler o livro e saber decor a teoria, a gente precisa contemplar essa realidade aparente e tomar as decisões corretas, sermos dármicos. É só sobre isso. Sim. Eu acho muito louco, porque às vezes eu me vejo numa situação assim, X, e aí eu percebo que, sei lá, antes do Vedanta eu lidaria de uma outra forma, sabe? Eu já estaria a criança birrenta no shopping já com meus 30 anos. E agora eu fico assim, não, calma lá. Sabe? Então, dentro de mim, às vezes eu percebo que tem a voz de uma criança gritando, não, mas grita, joga alguma coisa no chão, pelo amor de Deus. E o micro vedantino falando assim, ei, não, vamos lá, ó. Isso é isso, você não precisa olhar além disso, isso é isso. Esse é o fato, vive o Isso é fato. o processo, esse é exatamente o processo discriminativo. Então, essa Entendi. discriminação está começando a acontecer com mais evidência para você a partir de agora, mas com certeza ela já está acontecendo desde o primeiro contato com o Vedanta, é que ela foi evoluindo, né, gradativamente. Tá, Gratidão. obrigado. Mais alguém? Nossa, vocês estão super pontuais hoje. Todo mundo entrou basicamente no mesmo horário e a gente vai terminar no mesmo horário, de novo. Exatamente, 1h30. Ou então, comemorando o fim do capítulo 6 e a chegada do capítulo 7, nós encerramos essa saga de hoje, agradecendo e manifestando também a gratidão pela companhia de vocês que fazem esse formato acontecer. A gente vai declarando que somos plenos e completos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muita gratidão a todos, uma ótima noite e até a próxima sanga, no capítulo 7.